Graça e paz, irmãos. É um privilégio que Deus nos concede mais uma vez de estarmos aqui. Estivemos pela manhã com o irmão Leandro, muito boa o estudo bíblico que tivemos de manhã, e agora Deus nos dá essa oportunidade de novo de estarmos aqui. Isso é privilégio, né? Antes de eu abrir a palavra do Senhor, nós vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, queremos Te louvar, Pai, queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, mas também queremos Te agradecer esse privilégio que o Senhor nos dá de estar numa nação com liberdade de prestar culto, Pai. E eu quero agradecer muito esta oportunidade que o Senhor me deu novamente de falar aos Teus filhos aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, Pai. Abençoa os irmãos que aqui estão, que se dispuseram a estar aqui, aqueles que estão ausentes, e que seja por um motivo justo, Pai, que eles possam também ser abençoados pelo Senhor lá em casa. Dá-nos um entendimento mais profundo possível da Tua palavra, para que nós possamos sair daqui edificados, colocar em prática a realidade da nossa vida, Pai. E que tudo esteja apontando para a glória do Senhor Jesus. É a minha oração como Teu servo, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir em Eclesiastes. Salmo, Provérbios, depois Eclesiastes. Na minha Bíblia, Eclesiastes é o Velho Testamento, né? Está na página 597 na minha Bíblia. Não sei, pode ser que tenha alguma Bíblia diferente, mas a minha está na página 597, capítulo 7. Apenas 4 versículos. Eclesiastes 7, de 1 a 4. Creio que todos já acharam, né? Facinho de achar. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Tema que vou usar: bem-vindo ao funeral. Meio esquisito, né? Mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Bem-vindo ao funeral. Irmãos, há muitos anos eu ouvi uma história que eu achava que fosse até piada, essa história, fosse uma anedota, mas descobri recentemente, consultando novamente essa história, que essa história de fato aconteceu. Essa história aconteceu na Irlanda, segundo algumas fontes. A história conta que uma pessoa pediu carona, ela da zona rural, e ela pediu carona a um caminhão que fazia transporte ali naquelas estradas ali rural, e ele estava andando ali, então ele pediu carona. Aí o motorista parou o caminhão, falou para ele: pode subir. Aí ele subiu na carroceria do caminhão. Lá na carroceria, ele viu que tinha um caixão de defunto. Aí ele ficou com medo, né? Ele ficou com aquele medo ali e preocupado. Será que tem um defunto lá dentro? Ficou pensando: será que tem um defunto lá dentro, né? Mas logo o medo passou e ele viu que era um caixão novinho, sem ninguém dentro. Ele percebeu que era uma entrega que aquele caminhoneiro estava fazendo daquele caixão novinho, que não havia ninguém lá dentro, né? Tratava-se de uma mercadoria que ele estava transportando. E começou a chover. Começou a vir aquela chuva e ele pensou, né? Embora com aquele medo ali, ele pensou: aí eu vou entrar dentro do caixão e vou tampar, eu não me molho, não fico molhado. E foi o que realmente ele fez, né?
Isso me trouxe também a lembrança que aqui em São José, para aqueles que não têm a minha idade, mas pelo menos são daqui de São José, lembram que antes da Urban, nós tínhamos aqui agências funerárias. E eu me lembro que ali perto hoje, assim, de Santana, que hoje parece-me ali que é uma propriedade da prefeitura, não sei, ali tinha uma casa funerária de um senhor que chamava Seu Jorge. E eu e mais um colega, a gente costumava ir lá na casa funerária lá e falava com o Seu Jorge: ô Seu Jorge, o senhor deixa nós entrar dentro do caixão, deitar aí dentro para ver, né? Coisa de moleque, coisa de moleque. O senhor deixa a gente entrar aí para ver como é que é dentro, e fechava o caixão tudo, né? Para a gente sentir aquele drama ali. Então é coisa de molecada, né? Que não tem o que fazer, né? Coisa de molecada não tem o que fazer. E agora, voltando para o caso do homem que estava lá no caixão em cima da carroceria do caminhão, ele, mais na frente, o caminhão andou ali uns 5, 6 quilômetros para frente e ele percebeu dentro do caixão que o motorista estava parando o caminhão de novo. Aí ele pegou e tinha mais gente pedindo carona. E o motorista: pode subir. A turma subiram, ficaram ali, né, vendo aquele caixão também, quem sabe meio com medo ali. E o homem lá dentro do caixão pensou: será que parou de chover? Será que ainda está chovendo? Bom, o negócio é pôr a mão para fora, né? Para ver se está chovendo, não é assim que a gente faz. Às vezes em casa mesmo lá, né? Está chovendo, vamos pôr a mão lá para ver se está chovendo. Quando ele pôs a mão para fora, foi só o nego que pulou de cima do caminhão, voando, né? Não era o Red Bull, eles criaram asas, saíram voando, né? Saíram voando aí. Irmãos, eu disse que isso aí parecia piada, mas descobriu que realmente isso aconteceu na Irlanda. Irmãos, ninguém, se tiver alguém aqui, depois fale comigo em particular, ninguém quer ter intimidade com a morte. Ninguém. Falou em morte, ela lá e eu aqui. Chipa, para lá e eu para cá, não é? Ninguém quer. O autor de Eclesiastes, ele está propondo aqui um desafio popular, uma tese praticamente, que ele está propondo para nós, que está no versículo 2, que diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que os tomem em consideração. Nós vamos aqui aceitar essa orientação aqui do autor de Eclesiastes, essa tese que ele propõe para nós aqui, e vamos refletir sobre isso em 3 considerações. A primeira consideração, nós vamos pensar na brevidade da vida. A segunda consideração, nós vamos pensar na fragilidade da vida. E a terceira consideração, nós vamos pensar na oportunidade que a vida nos dá. Nós vamos trabalhar em cima disso. Primeiro caso, então, brevidade da vida. A brevidade da vida é constantemente... ela é constantemente lembrada pelos autores da Bíblia. Quer ver um exemplo? Vamos lá em Jó, o livro de Jó, dando uma marcha ré aí, em Jó, no seu capítulo 14, Jó 14. Se os irmãos tiverem dificuldade de achar, não se preocupe que eu conduzo aqui, para que a gente... Vamos aproveitar esse tempo que o Senhor nos dá aqui, um pouquinho de tempo, né? Daqui a pouco nós vamos embora, vamos aproveitar o máximo que Ele nos dá. Por isso que eu peço a atenção dos irmãos. Jó 14, 1 e 2 diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Veja, irmãos, que ele aí... Ele compara a vida com esses 2 elementos naturais pela sua brevidade, não é? Ele está comparando a brevidade da vida com esses 2 elementos aí da natureza. A flor, que às vezes é tão cara, né? Você vai lá, compra um vaso de flor caríssimo, 24 horas depois aquela flor já está murchando. Nós fizemos esse dia, né? Vamos lá, compra um punhado de flor, ai que beleza, coisa linda. Estava ali, passou uns tempinhos, já foi caindo as folhinhas, a flor já foi murchando, né? E depois ela murcha e morre. Às vezes é melhor dar um presente que não murcha, não é mesmo? Um presente que não seja flores, né? Que não seja flores.
É lógico que a esposa ou a namorada, né, ela quer receber flores. Por causa do quê? Por causa do romantismo. Se você chegar na sua mulher e dizer, você quer um vaso bonito de flores ou quer um presente? Ela, logicamente, vai optar pelas flores, né? Por causa do romantismo. E nós lembramos bem do Newton César. Quem não lembra aqui do Newton César, né? Receba as flores que eu lhe dou, em cada um beijo meu, não é mesmo? Ou então Nelson Ned, né? Ah, se as flores pudessem falar que eu te amo, né? Então há um romantismo em dar flores. E já cantava então o Newton César e o Nelson Ned, que o Newton César está entre nós ainda, mas o Nelson Ned já não está mais. Ou se as flores pudessem falar, né? Como ele diz, o Nelson Ned. Então a flor e a sombra têm pouca duração. A flor murcha, a sombra foge, e o que acontece? Nós morremos. É pesado o que eu estou falando hoje aqui, mas foi Deus que pôs no meu coração isso. Nós morremos, não é? Irmãos, a morte, ela tem um certificado de que nós somos inquilinos do universo, como já disse alguém, nós somos inquilinos aqui do universo, né? Ou seja, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que devolver essa casa terrestre, esse corpo aqui, ao seu legítimo proprietário, que é Deus, não é? No momento nós estamos apenas usufruindo desse aluguel, desse inquilinato que Ele nos dá, né? E enquanto estivermos aqui, o dono da casa permitir, mais um dia Ele vai estalar os dedos e vai nos chamar, e teremos que devolver essa casa. Brevidade da vida, né? Por isso que todas as nossas construções na terra deveriam ostentar o selo de provisório, porque aqui nada é definitivo. Eu fico aí vendo, às vezes, artistas, que às vezes eles colocam no YouTube aí, o artista quando era, e hoje o que é? Era assim, agora hoje é assim. Então nós vamos vendo que vai definhando, vai se acabando, né? Nossos parentes mais velhos estão indo. Depois seria a geração que está aí. Hoje eu vi uma pessoa falando lá um vídeo, dizendo que daqui a 100 anos, ela falou, nós estamos em 2025, em 2125, onde estaremos? Às vezes, necessariamente, não é nessa ordem. Eu estou com 78, completei agora esses dias. Meu filho com 48. Já foi. Então, às vezes há uma inversão nessa ordem. Às vezes não é os mais velhos que vão, mas é os mais novos. Pode haver essa inversão, né? Isaías 47, não precisam abrir, eu digo aqui. Lá em Isaías 47 diz: seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, quer dizer, o vento do Senhor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Olha aí, pesado isso aí, nós somos erva. Hoje estamos bonitos, belo. Falei para a Jaceli esses dias aí. Falei, Jaceli, quando eu era jovem, 17, 18 anos, as meninas aqui do bairro pensavam que o Elvis Presley era parecido comigo. Olha para você ver que comparação. Mas hoje, parece o Elvis Presley já foi. Mas, irmãos, é essa a realidade. É lógico que eu estou aqui, né, criando aqui uma situação, mas era isso. Que nem uma senhora lá que eu atendi muito, lá em São Bento, chamada Maria José. Essa mulher, todo dia ela me manda um boa noite e um bom dia. E um dia ela pegou uma foto, não sei se você lembra disso, e falando da foto, mostrou para nós, falou assim, olha como eu era tão feia. Hoje, coitadinha, estava muito mais acabada. Lá na foto dela mais antiga, ela estava bem mais bonita. Ela falou, olha como eu era tão feia. Quer dizer, irmãos, é aquilo que Moisés, o capitão do Êxodo, já havia contado em Salmo 90, 10. Não precisam abrir que eu vejo aqui. Que diz, os dias da nossa vida sobe a 70 anos, ou havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado,
porque tudo passa e nós voamos, isso é, nós morremos. É um tédio isso aqui, como Moisés está dizendo nesse salmo aqui. Isso aqui é um tédio. Ele diz 70, então eu já ganhei 8 anos a mais ali, não é? Porque ele diz que até 70. Então eu já estou com 8 anos de lambuja. Motivo de eu agradecer a Deus esses 8 anos que eu estou na frente. 78 eu fiz esse dia, né? No passado, quando eu li esse Salmo 90, eu discordava, sabe? Hoje, né, o que eu leio isso, mas no passado eu iria discordar desse Salmo aqui, não é mesmo? Discordava que a vida passa rapidamente. Então não vou ficar adolescente, vocês já perceberam isso? Todos aqui creio que percebem isso. Você é ali garoto, fica louco já para chegar na pré-adolescência, fica louco para adolescente, fica louco para arrumar um trabalho, fica louco para trabalhar, fica louco para casar, não é isso, a sequência da vida, fica louco para casar, ter filhos, aquele negócio ali, tudo. Daqui a pouco você está lá nos 78 anos, você fala assim, ai, eu não queria que o tempo passasse. Já viu a inversão aí? Antes você quer que o tempo passe. E quer logo ser eleitor, tirar a carteira de motorista, aquelas coisas tudo. Aí quando você chega aos 78, você fala, por que eu não fiquei quieto lá onde eu estava, não é? Por que não congelou a minha vida lá onde eu estava? Não é assim? É o ciclo da vida, né? Nós estudamos, atingimos a maioridade, temos que estudar, trabalhar, namorar, casar, ter filho, ter neto, bisneto, alguns tataranetos, como é o caso da minha irmã Tereza, tem tataraneto, 3 tataranetos. Mas depois aí vem o autor de Eclesiastes também, o Salomão vai dizendo assim, que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Tem hora que eu acho que ele até desanima a gente, não? Você vai vendo ali, dizendo que tudo que você está fazendo é correr atrás do vento, que não adiantou nada. Olha que negócio que é isso. Mas é uma realidade da vida nossa, meus irmãos. A gente quer que o tempo passe logo, para a gente atingir a maioridade, passar por esse ciclo aí. Depois, quando você chega nos 78, você fala, o tempo não devia passar, devia ter congelado, eu não devia ter casado, não devia ter pegado os caminhos que tanto me fez sofrer, mas aí não dá mais, não tem uma marcha ré no tempo, não tem como você dar uma marcha ré no tempo. Se você for pensar, puxa vida, quanta burrada que eu fiz, quantas coisas que eu não deveria ter feito e que eu fiz, mas o tempo não dá marcha ré, é a sequência, é o ciclo da vida, né? Depois o tempo passa e por aí vai. Então reclamamos porque a vida passou rapidamente. Lá na idade avançada, a gente reclama porque o tempo parece que voou. E é isso que está falando ali. Não é? Hoje eu concordo que os 78, e pela graça de Deus, cheguei à vida. Acho que a vida passou realmente rapidamente. Então não é exagero nenhum comparar a brevidade da flor e a brevidade da vida. A qualidade de nossas vidas é a brevidade. Então, um primeiro ponto, dentro desse contexto aqui, é a brevidade da vida. Um segundo ponto que nós vamos ver é a fragilidade da vida. Primeiro, nós vimos a brevidade, ela é rápida. Agora nós vamos ver a fragilidade da vida. Na década de 70, uma canção comunicava com clareza a nossa fragilidade. Ela não era uma música de igreja, não era um corinho, não era um hino, não era nada, né? Era a música do mundo, do mundão aí, que dizia: eu sou como cristal bonito que se quebra quando cai. Eu sou o cristal bonito que se quebra quando cai. Essa fragilidade, meus irmãos, é exatamente a oportunidade que Deus nos dá para agir nas nossas vidas. Essa fragilidade é a nossa dependência de Deus. Nós somos falhos, fracos. Às vezes o sujeito fala, não, eu sou forte, sou isso, é nada, é fraco. A Bíblia fala do barro. Olha que coisa, quando eu estava meditando nisso aqui, eu achei tão lindo isso aqui. A Bíblia fala do barro, pois o barro pode ser modelado facilmente pelo artesão. É lá Isaías que vai falar isso, né? O barro, porque Deus compara a gente com o barro. Porque o barro, vocês já viram o artesão. Meu pai era artesão. Eu era garoto assim, mas via ele trabalhando ali no barro. E eu lembro que ele não tinha aquela maquininha de virar, não. Ele fazia na mão mesmo. Ele virava na tabuinha que ele punha o barro em cima e ia virando. Ele usava um pedaço de couro, um couro mole assim, para ele modelando aquilo ali.
Meus irmãos, Deus quer que a gente seja barro. Ele prefere que a gente seja barro nas mãos dele, porque ele pode nos modelar do jeito que ele quer. Ele prefere isso, nossa vida, né? Ele prefere que a nossa vida seja assim, e malháveis como barro, né? E não resistente como bronze. Os irmãos sabem que o bronze resiste. O bronze, aí os entendidos aí sabem que o bronze é resistente. Lá em Apocalipse vai falar que o Senhor Jesus tinha os pés como de bronze, porque é resistente. E tudo que se usa aí para resistente é bronze. Aquele cano que na roça usavam muito, aquele cano para aquecer a caixa d'água, aquecer a torneira ali, usava esse cano de bronze, porque ele esquenta o fogo ali, o fogão de lenha, empurra aquele vapor forte nele, e ele resiste, para que ele possa aquecer a água lá na caixa, lá da torneira. Essas casas na zona rural que tem esses tipos aí de aquecimento, é impressionante, irmãos. Aquilo ali é mais forte, a água é mais quente do que você ferver até numa chaleira elétrica aí, ou então no fogo. Aquilo ali é resistente. Lá em São Bento nós visitávamos lá a Lute, né? A Lute, lá na subida que vai para Campo Jordão, a gente evangelizava lá, e ali a casa dela era aqui. Se abria a torneira, ela falava: cuidado se abrir a torneira e pôr a mão embaixo, porque a água vinha fervendo. E o bronze, né? Então Deus prefere que nós sejamos malháveis como o barro, que Ele pode fazer da gente o que Ele quiser, do que a gente ser resistente como o bronze, né? E o apóstolo Paulo, agora nós vamos abrir, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 9, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Diz assim: então ele me disse, ele quem? Jesus, né? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sabe, irmãos, eu fiquei meditando muito nisso aqui quando Paulo estava com aquele espinho na carne, e ele pediu para Deus que tirasse aquele espinho dele. O que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. Quer dizer, a pomada que Deus deu para Paulo colocar naquele buraco do espinho ali da carne, chama-se graça. É a graça de Deus, é a graça dele que nos move, que nos dá todas as condições, todo o suporte para a fragilidade das nossas fraquezas. Podemos ser instrumento nas mãos de Deus nesse caso. Se Ele molda você como barro, você pode ser um instrumento nas mãos dele. E se for de bronze, resistente, Ele não vai poder usar você para a obra que Ele tem, né? A nossa vida é como uma barraca montada no deserto, que logo vem um vento forte e leva tudo embora. Nós tivemos aí a notícia aí daquele povo lá do Paraná, Rio Bonito do Iguaçu. Irmãos, teve gente que conseguiu filmar aquilo ali quando estava acontecendo. Se você procurar na internet, você vai ver. É uma coisa impressionante. É uma coisa de louco. Tem um homem lá que está declarando que acho que a mãe dele estava rodopiando assim no meio daquele tornado, né? Aquele tornado. Então, é uma coisa de louco. Eu estava pensando isso aqui, aquele pessoal quando estava caminhando pelo deserto, né? Deserto, uma ventania no deserto. A Bíblia não fala isso, mas vamos imaginar, vamos criar essa imaginação. Eles montando a barraca, e monta a barraca, desmonta a barraca e vai. Vinha um vento forte ali, levava aquela barraca, e quem sabe ali um gritando: segura a barraca aí do fulano aqui que está indo embora. Não é? Então, a nossa vida é como uma barraca montada. Hoje de manhã, acho que não foi ontem de manhã, eu tinha postado as minhas mensagens diárias. De repente o irmão liga aí: olha, minha irmã está aqui em São Bento,
está internada, está esperando um lugar para ir para São José, para ser tratada aí. Hoje ele me mandou a minha irmã, eu perguntei para ele como é que está, eu falei, ele está esperando. Daqui a pouco ele mandou, a minha irmã agora está sendo transportada para Taubaté e vai entrar numa cirurgia do intestino. São ventos, irmãos, são ventos que vêm e levam nessa barra. Você não sabe o que vai vir essa noite ainda para você, você não sabe o que vai vir amanhã, depois da manhã, essa semana você não sabe o que vai vir. Vai vir um vento fortíssimo, alguma coisa que vai vir contra nós, e podemos esperar isso. Então, fragilidade da vida, brevidade da vida, fragilidade da vida. Alguém já disse que a vida é muito frágil, manuseia através de orações. Por isso que a oração é importante na nossa vida. Nós temos um instrumento de graça, você não precisa pagar para orar. Não precisa, Deus está disposto ali. O tempo todo que você quiser orar, Senhor, está difícil aqui, o vento está forte, eu não estou conseguindo me segurar, mas tem misericórdia, tem compaixão. Isto é, se nós cremos na oração, não é no poder da oração, hein? Vamos esquecer esse negócio que oração tem poder. Não, poder tem o dono que está ouvindo a nossa oração. Ele sim, ele tem o poder. Ele pode mudar tudo. Estamos orando pela menina lá, a netinha do nosso porteiro lá, Eloá. Acho que eu já mandei para alguns aí orações para ela. E eu sempre estou cobrando ele notícia da Eloá. Aí ontem ele me disse, irmão, ela já saiu da UTI. Ela já saiu da UTI. Ela já está no quartinho, mas ainda está sendo tratada. Já tirou aquelas mangueirinhas do nariz, né? Está sendo tratada e estamos aguardando aí até a alta que ela vai ter. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus quer que você veja o resultado das suas orações. Às vezes nós oramos assim aleatoriamente. Oramos, parece que a gente faz um discurso para Deus. Faz um discurso ali e acho que não vai dar em nada. Que é isso? Deus está ouvindo a sua oração. Agora, aí tudo que vai acontecer, é pelo eixo da vontade dEle, pela soberania dEle. Se Deus quer assim, que seja assim. Meu filho, eu orei tanto por ele, cheguei a pedir ao Senhor que eu trocaria a minha vida com a dele. Mas Deus não quis. Deus não quis, preferiu levar ele. Glórias ao Senhor por isso, né? Hoje de manhã eu falei aqui, eu fiz os atos fúnebres do meu filho. E eu conversei com alguns pastores sobre isso, e eles me disseram, Luiz, eu não teria coragem de fazer os atos fúnebres do meu filho. E eu fiz. É lógico que na hora ali Deus me deu resistência, me deu força, coragem, mas depois eu chorei copiosamente, irmãos. Copiosamente. Então, a brevidade da vida, a fragilidade da vida. Agora, por fim, nós vamos ver a morte nos faz pensar nas oportunidades que a vida nos dá. Temos que pensar nisso. Você recebe 2 convites, né? Um para ir no enterro e outro para ir numa festa de aniversário. No qual você vai? Com certeza você vai escolher do aniversário. Ah, vou chegar lá, vai ter salgadinho, vai ter refrigerante, vai ter um bolo recheado de abacaxi ou de morango, coisa mais deliciosa, não é? Você vai preferir isso. Agora, você não vai pensar 2 vezes. Você vai na festa, no banquete, tá certo? Embora o autor aqui está nos aconselhando a ir no velório, né? No funeral. E eu vou na festa de aniversário, vai ter comes e bebes. É lógico que nós vamos pensar assim, não é mesmo? É para isso que o Eclesiastes está chamando a nossa atenção, justamente por essa escolha que você faz. Ele está chamando a nossa atenção. Irmãos, a bênção que nós recebemos uma única vez na vida. Você recebe essa bênção uma única vez na vida. O nascimento de um filho. É lógico, não basta ser um. Não é 2, eu tive 8. Não é? Mas você recebe essa bênção uma vez só, porque aquele filho não vai nascer todo ano, não vai nasceu uma vez só. Então você recebe essa bênção, né? Ou uma filha,
A primeira minha é uma menina, eu queria um homem, mas quando eu vi aquela coisinha linda ali, eu me desmanchei tudo. Tanto é que eu queria que o segundo viesse mulher de novo, mas veio o homem, que foi o Júnior, não é? Depois veio o homem de novo, mulher, no fim são 5 homens e 3 mulheres, né? Então, isso aí você recebe uma vez só, são bênçãos que você recebe uma vez só. Uma herança, você não recebe uma herança todo dia, você vai receber a herança uma vez só, a menos que tenha, né, várias pessoas aí que te apoiam, mas a herança do seu pai você vai receber uma vez só. A herança, né, não recebe todos os dias. Um carro, você compra um carro uma vez, você pode trocar aquele carro, mas você não vai comprar um carro todo dia, então você recebe uma vez, depois você pode trocar para mais novo, né? Uma casa, recebeu a bênção de uma casa, comprou uma casa, amanhã você não está bem satisfeito com aquela casa, você compra uma outra casa, vende aquela, compra uma outra, tá certo? E por aí vai. Outras bênçãos vêm com algumas regularidades, né? Um trabalho, hoje você está num trabalho, amanhã um outro lugar oferece um valor maior para você de salário, você vai para lá. Amanhã você muda de trabalho para ganhar mais, né? Outras são mais frequentes, os amigos, viagens, você viaja uma vez por outra, você não viaja todo dia. Agora cheguei de lá do norte, vou para o sul, eu cheguei do sul, vou para não sei para onde. Não, isso aí acontece com certa regularidade, não é? Depende de uma série de coisas, depende também de cash, né? Não é isso? Mas há uma bênção, irmãos, que vocês recebem todos os dias. Todos os dias, faça chuva ou faça sol, você a recebe diariamente. Sabe qual é a oportunidade de viver um novo dia? Davi no Salmo 3,5, não precisa abrir, eu leio aqui, olha o que ele diz aí: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Todos os dias você recebe essa bênção, todos os dias. E eu já vi alguém falar que nós devíamos pegar esse versículo aqui, escrever nem que fosse à mão, passar uma cola e colar na cama, para quando você acordar, você lê ali, deito, não é isso que ele vai falar aí? Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Irmãos, essa bênção aqui você recebe todos os dias. Todos os dias você está recebendo. Nós deveríamos copiar esse versículo, como eu disse, e colar ali na cama e ler, gravar aquilo na cabeça, né? Porque você dorme e não fica preocupado com o que vai acontecer. Amanhã eu tenho que pagar a conta de luz, tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar a conta de água, eu tenho que pagar o carnê, Casa Bahia, não sei o quê. Você não vai estar preocupado com isso, porque você dorme. E é tão bom você deitar, aquele sono tão gostoso, quando você vê assim os raios de luz. Hoje 5 e pouco já está amanhecendo, né? 5 e pouquinho já está, o dia já está clareando, né? Então, amanhã é bênção de abrir os olhos, embora amanhã é segunda-feira, não é isso? Amanhã a pessoa vai falar, hoje é 16 de novembro, amanhã 17 é segunda-feira. Tem gente que levanta, meu Deus do céu, na segunda, o dia mais triste para quem trabalha. Aí segunda-feira brava, chega lá no serviço, abrindo a boca lá, porque às vezes não aproveitou bem o domingo, né? Mas acordar e beliscar, estou vivo, Deus me deu essa bênção de estar vivo, sentindo-se vivo. Vocês lembram da parábola daquele agricultor? Não precisa abrir também, eu vou só parafrasear aqui, Lucas 12:20. Aquele homem era um rico agricultor, ele teve uma bênção da colheita que suplantou a expectativa dele. E veja que ele trava uma conversa entre ele e a sua alma. Aí o que eu vou fazer? Ele ficou lá pensando, o que eu vou fazer com essa produção? O celeiro aqui, o depósito aqui é pequeno, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar, vou destruir isso aqui, vou fazer um bem maior, bem mais grande, bem mais amplo do que isso aqui, e vou pôr todos os frutos, né, a colheita que eu tenho, vou armazenar tudo aqui, e daí, veja que ele não está falando com ninguém, está falando com ele mesmo. E direi a minha alma, regala-te. Aí ele ouve uma voz assim, tipo Cid Moreira, né? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma,
E os bens que você tem, para quem será? Aquela voz cavernosa assim do Cid Moreira, que já está louco. Está vendo como é que são tratados? Ele conversa com a alma dele, ele traça os planos tudo dele. Ele que, não, eu vou falar para a minha alma, né? Regala-te, regala-te. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, né? E ele conversa com ele mesmo, né? Disse a ele, não colocou a sua necessidade em Deus. Nós temos que colocar nossa necessidade em Deus. Levantar de manhã, fazer a sua oração e dizer, Senhor, eu não sei o que eu vou enfrentar hoje. Não sei o que eu vou enfrentar lá no campo de batalha. Mas tem misericórdia de mim. Que o Senhor seja o meu escudo, né? Um Deus que ama você, que cuida de você. Tem gente que prefere a morte. Lá em Deuteronômio está dizendo o quê? Entre a morte e a vida. Está dando essa escolha. Eu prefiro, parafraseando, eu prefiro que você escolha a vida. O conselho de Deus é esse, que você escolha a vida, né? E tem gente que está escolhendo a morte. Tem gente que está escolhendo a morte. Porque essa vida não tem mais jeito, não dá mais nada certo, e acaba até tirando a própria vida, né? E quem tem que escolher é você. Não é o seu pai, não é a sua mãe, o seu irmão, sua esposa, não é nada, é você que tem que escolher, né? Será que Eclesiastes está errado, irmãos? Será que ele está errado? Não é errado você ir a uma festa, de jeito nenhum. Mas lá no velório, quando você chegar no velório, por isso que ele está recomendando que você vá no velório, no funeral. Por quê? Porque quando você chegar lá no velório, você vai ver aquele corpo sem vida, pálido, anêmico ali, é que você vai sentir a brevidade da vida. É ali que você vai sentir a fragilidade da vida, não é? E ali você vai sentir que a vida é breve, é curta. Por isso o tema que eu coloquei, bem-vindo ao funeral, você vai sentir ali o caminho para a vida eterna. Ali você vai sentir tudo passa, tudo é breve, tudo é frágil. E as oportunidades que a vida te dá, uma vida abençoada por Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos meditar durante a semana, que hoje nós estamos aqui. Amanhã não sabemos, no próximo domingo não sabemos se vamos estar todos aqui. Como eu já trabalhei num serviço que colegas se despediu assim à tarde, vai para casa, no outro dia, quando você chega para trabalhar, fulano morreu. Do quê? Acidente, foi atropelado, deu um infarto, ou alguma coisa que tirou a vida daquela pessoa. Que Deus nos abençoe e que possamos estar pensando nesse conselho de Eclesiastes. É preferível ir num funeral, porque lá você vai ver o fim que a vida pode te oferecer. Que Deus nos abençoe.